paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2025 a revista aqui pela classe dos adultos que tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Estamos caminhando para o fim deste primeiro trimestre, onde nós estaremos estudando, como comentei aos irmãos, a lição de número 12. E lembrando que as 11 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Fé Cristã. Esta lição de número 12, irmãos, ela tem como tema: a igreja tem uma natureza organizacional, ou seja, a igreja ela caminha com duas pernas, vamos dizer assim, a espiritual e a organizacional. Nós temos também já a revista para estarmos estudando no segundo trimestre de 2025 e esta revista terá como tema E o Verbo se fez carne, sob o olhar do apóstolo do amor. Essa revista, a segunda revista que nós estaremos estudando no segundo trimestre agora de 2025, ela foi comentada pelo pastor Elianai Cabral. Eu creio que da mesma maneira como essa foi bênção, está sendo bênção para a nossa vida, fique comigo e vamos caminhar juntos estudando a revista do segundo trimestre de 2025. Nós temos como texto áureo para a nossa lição de hoje, Tito capítulo 1, no verso 5, que diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Nós temos como verdade prática para a nossa lição de hoje: a igreja é um organismo vivo e de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. Aqui eu já separei dois textos bíblicos aos irmãos. O primeiro, embasando aqui que ela é um organismo vivo. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um corpo, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ao verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, Aqui embasando como organismo vivo. E agora uma referência, como organização. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do verso 1 ao verso 6, nós podemos ver aqui, esta parte institucional da igreja. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Ou seja, olha só a organização que começou a haver ali por causa de um debate ali que eles queriam que fosse como a lei de Moisés. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidados e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Ou seja, esse texto aqui para embasar que lá desde os primórdios ali da igreja já se começou a ter esta parte organizacional para debates tanto internos quanto externos, como nós estaremos vendo lá na conclusão da nossa lição de hoje, que tem como leitura bíblica em classe
lá em Tito, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 9, que diz assim, ó: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Olha o verso de número 3. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que foi confiada, segundo o mandamento de Deus nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. É o nosso textuário também aqui, ó. O verso 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Olha que texto forte, né, irmãos? Versículo 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. E olha o verso 9: retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Era Paulo ensinando aqui que nós temos que ser exemplo. Por quê? Como que nós podemos pregar o evangelho, falar uma coisa e estarmos fazendo outra coisa? É neste sentido esse texto aqui, e cabe uma reflexão sobre estas características de um obreiro, né, de um presbítero. Nós temos 3 objetivos para estarmos estudando na lição de hoje. Quais são eles? O primeiro, analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. O segundo objetivo, reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja. E o terceiro objetivo, dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. E como parte motivacional para a nossa lição de hoje, por que estaremos estudando e por que é importante estarmos estudando essa lição de hoje? Porque a igreja, ela é uma instituição divina criada por Deus. Isso também nos implica o quê? Nós temos que ter uma organização para estarmos trabalhando, né, para o bem-estar do reino de Deus. Temos que, como vou citar os irmãos lá em 1 Coríntios capítulo 14, no verso 40, que tudo tem que ser feito com ordem e com decência. E também para que possamos ser o quê? Testemunhos vivos de Deus, né, de Cristo aqui na terra, aqui neste mundo. Se a igreja ela não é organizada, imagina, irmãos, assim nessa linha de pensamento aqui, né, como seria para nós, né, se a igreja não fosse, não seguisse um critério de organização, de departamentalização, um critério de liturgia, um critério de horários, de começar, de término de culto, os cultos que são instituídos ali, como que seria para a gente, né? Poder estar apregoando, poder estar dando exemplo de sermos organização e de sermos organizados. Como seria, né? Já parou para pensar dessa maneira? Não só por causa de uma causa de lei, mas assim, tudo na nossa vida tem que ter um planejamento, tem que ter ali o que, né? O que a gente chama na qualidade de PDCA, que tem que ter o que? Um planejamento, tem que ter o fazer, tem que ter o checar, né? E o que mais, né? Tem que ter ali a parte ali de estar sempre voltando a este ciclo, né? A gente planeja, a gente executa, né? Que é o JU, né? PD, aí checa, né? E aí age, tem uma ação, né? Então a igreja ela trabalha dessa forma organizada, ela tem que ter um planejamento, ela tem que ter o que fazer, ela tem que ter como fazer, temos que checar, né, o que está acontecendo ali e sempre agindo para o bem da obra do nosso Deus. Nós temos como palavra-chave
para a lição de hoje, não poderia ser outra, né? Organização, né? Aqui também uma outra ferramenta da qualidade que nós usamos muito, né? É o que? O 5S, né? Que é a parte de organização, se bem que hoje já até está no número maior do que esse, mas cabe aqui esse comentário, né? Para trazermos essa questão de que a igreja ela foi criada, né? Por Cristo. Ela como caminhando para a introdução, nós vamos ver aqui que a Bíblia apresenta a igreja como um corpo espiritual, um organismo vivo. Porém, ela também é, né, por outro lado, né, uma organização, ou seja, ela é constituída por pessoas, né, uma congregação ou uma assembleia. E o foco da nossa lição de hoje vai ser trazer o que? A natureza organizacional da igreja. Nós temos, irmãos, para estudar, né, para cumprir este objetivo de trazer aqui a parte de organização da igreja, 3 tópicos. Quais são eles? O primeiro, Tito e as igrejas na ilha de Creta, né? O segundo tópico que estaremos estudando, a institucionalidade bíblica da igreja. E no terceiro tópico, né, para caminhar para o final da nossa lição, a questão atual. Estaremos estudando, então, estes 3 tópicos na nossa lição de hoje. O primeiro tópico, ele já tem aqui como subtópico, né, Tito. Vamos conhecer um pouquinho de Tito, né? O discípulo, como nós já lemos aqui, né? Na leitura bíblica em classe aqui, que Paulo declara, né? Tito, meu verdadeiro filho. Nós também conhecemos, né, a Timóteo, né, como filho de Paulo na fé também. Mas trataremos nesta lição aqui a respeito de Tito. Então aqui, ó, Tito ele era grego, conforme nós podemos ver lá em Gálatas, né, capítulo de número 2, no verso de número 3, Gálatas capítulo 2, verso 3, que diz assim: mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E aí nós trouxemos já essa questão lá em Atos, né, deles estarem debatendo ali. E aqui, né, podemos ver então pela palavra de Deus que Paulo vai afirmar, né, que Tito, ele era grego. E ainda, irmãos, nós podemos trazer que na epístola, né, de Tito, que Paulo escreveu a Tito ali, ó, ela traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas, né? Nós estudamos em tempos anteriores aqui uma revista que ela tinha esse título, né? Tito e Timóteo, se não me falha a memória, e ali era a instrução, né, para os líderes ali, para os pastores, uma revista bem interessante de estarmos retomando, né, de estarmos ali. Essas 2 cartas foram escritas, né, com instruções ali bem claras, né, para que ocorresse o bom andamento da igreja, né? Então, caminhando aqui ainda deste primeiro tópico, vamos ver um pouquinho mais a respeito de Tito. Ele foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, segundo o autor da revista, né? E ajudou o apóstolo em Roma, conforme está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 10, que diz assim, ó: porque Demas, que desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia, ou seja, ele estava ali com o apóstolo Paulo, e também lá em Nicópolis, registrado em Tito, capítulo de número 3, no verso 12, que diz: quando te enviar Artemas, né, ou Artemas, não, ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Então, as bases bíblicas aqui, para comprovar, né, que Tito ele foi companheiro ali nas viagens ali do apóstolo Paulo ali nas suas viagens missionárias. O segundo subtópico, irmãos, eles vai falar sobre o pastor de Creta. Aqui nós vemos que foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo. Para o quê? Qual o objetivo ali de Paulo ter deixado Tito como pastor ali da ilha de Creta ali, ó? Estabelecer
presbíteros de cidade em cidade, como nós já vimos também aqui na nossa leitura bíblica em classe, e quais as características que esses presbíteros, né, estes líderes teriam que ter ali segundo a Bíblia, né? O terceiro subtópico vai falar sobre Creta, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre a ilha de Creta. Aqui, ó, a situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada. E parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural. Olha só outra característica, outro problema que havia ali também. Judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Aqui nós temos também, irmãos, dois textos bíblicos para estarmos lendo aqui. Lá no subtópico de número 3, ó. Tito, capítulo 1, verso 12 e 13, vem dizendo assim, ó, um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Então Paulo estava ali estabelecendo Tito para que pudesse ali estar doutrinando os moradores ali, né, as pessoas ali de Creta. E ainda diz assim no verso 13, ó, este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. E lá em Tito, capítulo de número 1, no verso 16, vem dizendo assim, ó, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Você conhece alguém assim? É uma pergunta aqui para a gente estar refletindo, ó. Eles confessavam que conheciam a Deus, porém negavam o quê? Com as suas atitudes, com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes. Muitas pessoas hoje também alegam que conhecem a Deus, mas através das suas atitudes, através das suas ações, através das suas obras, elas estão muito longe de Deus, são desobedientes e reprovadas. Então, qual é o meu papel e qual é o seu papel quanto igreja de Cristo? Orar para que Deus venha ter misericórdia e o Espírito Santo continue, né, convencendo estas pessoas a aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador, para se voltarem, não apenas de ouvir falar de Deus, mas de começar a praticar, né, aquilo que a palavra do Senhor ela nos instrui. Amém? Nós temos como resumo para este tópico de número 1 que o apóstolo Paulo colocou Tito como pastor em Creta para cuidar das demandas organizacionais e orgânicas da igreja. Amém? Caminhando agora para o tópico de número 2, nós estaremos estudando sobre a institucionalidade bíblica da igreja. Aqui também, como de costume, nós temos aqui 3 subtópicos para estarmos, né, estudando. O primeiro, a instituição paulina. A organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial apenas. Por quê? Porque o apóstolo Paulo já vinha fazendo estas coisas, então ia um pouquinho além. Como assim, ó? O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta eram reflexo da cultura da religião. Olha o que Tito diz no capítulo 1, no verso de número 12. Olha só, um deles, seu próprio profeta, nós já fizemos, né, menção deste texto aqui, gostaria de elencar novamente. Ó. Um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Ou seja, então ali estava vendo o que? Um reflexo, né, desta cultura, né, desta religião deles ali de ser o que? Desleixados em relação, né, a conhecerem, como nós já lemos aqui, conheciam a Deus, mas pelas suas obras, né, eram reprovados. Ainda podemos trazer aqui, neste contexto aqui, lá em Mateus capítulo 16, no verso 18, olha só o que a palavra do Senhor ela vem nos dizendo, já fazendo uma introdução do segundo subtópico que nós iremos tratar sobre uma igreja como instituição. Gostaria de estar lendo esse texto aqui, ó. Pois também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este texto, irmãos, ele vai nos dar embasamento para saber o que neste segundo subtópico? Que a igreja é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. Mas aqui, o nosso enfoque, como disse lá no início da nossa lição, será a igreja como organização. E quando nós falamos de igreja como organização, fala de institucionalizar, como o autor da revista colocou aqui, dar caráter institucional, ou de tornar institucional significa estabelecer o quê? Organização, ou seja, temos que servir a Deus de uma maneira organizada, não de uma maneira relaxada, como dá-se a entender que estava acontecendo ali com a comunidade dos cretenses ali. Porque o terceiro subtópico ele vai trazer para a gente justamente este conceito sobre organização. E o que significa, numa forma muito sucinta aqui, organização? É a forma como se dispõe um sistema para atingir os resultados pretendidos. Uma empresa, vamos colocar assim, ela não consegue chegar no seu objetivo final, de ter qualidade, de ter preço, de ter prazo, se não tiver o quê? Uma organização que dite as regras para isso. E da mesma maneira é a nossa igreja. A nossa igreja, ela, como disse aos irmãos, ela é um organismo vivo, porém ele também caminha junto à parte do quê? De organização, de prestação de contas ao Estado, ao governo e etc. Então aqui, neste terceiro subtópico, ainda podemos trazer que seguem alguns exemplos a favor dessa organização eclesiástica. Por exemplo, havia um local e horário e ordem no culto. Já trouxe aqui aos irmãos 1 Coríntios, capítulo de número 14, lá no verso de número 40, que vai dizer assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E ainda no versículo 26 podemos trazer, o apóstolo Paulo ensinando ali, que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Ou seja, lá desde os primórdios, nós já vemos trazendo esta parte de organização da igreja. Ainda, irmãos, podemos trazer aqui, que havia uma reunião de ministério para a consagração de presbíteros, como nós vimos que foi o objetivo que Paulo deixou ali para Tito, quando colocou ele como pastor, da igreja ali de Creta. Ainda podemos trazer aqui, que foi realizado um concílio, como nós já estudamos na lição anterior, para se estabelecer ali, a natureza 100% divina de Jesus, 100% humana de Jesus. Então, havia esses concílios aí. Também, as igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Isso, pela misericórdia de Deus, ainda temos nas nossas igrejas. Havia também na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética e também tesouraria. A respeito aqui deste conceito, gostaria de estar lendo aqui com os irmãos 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 e 2, que diz assim, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Diz assim também, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Aqui, neste conceito aqui, está trazendo, está falando, gostaria de trazer uma parte aqui sobre a importância de nós sermos dizimistas na casa do Senhor, também de sermos ofertantes na casa do Senhor, porque isso é uma questão até bíblica. Olha Paulo nos ensinando aqui como a parte ali de ser ofertantes. Em outros textos também ele traz esse contexto. Então, não vamos fugir do foco da lição de hoje, mas é só uma parte aqui que trago aqui aos irmãos. Ainda, a carta, havia também a carta de recomendação, como hoje nós temos, saímos de uma igreja, às vezes vão pregar em uma outra igreja ou congregar em uma outra igreja, sempre importante você estar indo com esta carta
que nós pedimos para a secretária, ela vai ali, fala com o pastor assina e sabe ali aonde o obreiro dele está. Nesse sentido, né? De forma organizacional, de forma congregal, respeitando a hierarquia aonde o obreiro ele está ali. E olha o que Paulo diz em Romanos 16, capítulo 16, verso 1 e 2. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebeis no Senhor como convém aos santos, e as ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então aqui Paulo, né, falando dessa recomendação ali da irmã Febe ali. Então, este tópico aqui, nós temos como resumo, né? A igreja é uma instituição divina que demanda uma organização institucional. Né? Caminhando para o terceiro tópico da nossa lição de hoje, vamos falar sobre a questão atual. Aqui também estaremos estudando 3 subtópicos. O primeiro vem trazendo assim, a ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. Então aqui um conceito, né, do que devemos, né, fazer na igreja. Não somente na igreja, né? O culto nosso começa no nosso lar, começa dentro da nossa casa. E eclésia, né? Ela significa o quê? Tirados para fora. Então, nesse contexto aqui, nós devemos adorar ao nosso Deus, estudar a palavra do Senhor, devemos fazer o que mais? Pregar o evangelho, devemos o que mais? Orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas, né? Nós somos adoradores do nosso Deus, né? Toda honra, toda glória seja dada para Ele. Então existe aí esse local onde nós nos reunimos para estarmos fazendo isso de uma maneira o quê? Organizada. E olha o que o autor da revista coloca aqui, a nossa atitude é mostrar que na Bíblia nos apresenta a igreja como organismo e ao mesmo tempo uma organização. Já trouxe aqui alguns textos e alguns exemplos aos irmãos, né, que estas duas características elas caminham juntas, tanto o corpo de Cristo, né, a parte espiritual, como a parte física, vamos falar assim, de templo, que é onde nós temos água para beber, banheiro para usar, banco para sentar, ou seja, há uma organização ali. E ainda nesse contexto, a organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Nós, como igreja, a igreja como instituição, ela deve prestar conta ao Estado, assim como eu e você fazemos, né, com a nossa prestação de conta ao imposto de renda, por exemplo. Então, no segundo subtópico aqui, nós estaremos vendo que a experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionista e ainda hoje existem pessoas que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual, né? Você conhece alguém assim que acha que não é importante a parte organizacional da igreja? O que você acha disso? Deixe seu comentário aqui no vídeo. Você acha que é importante a igreja, né, caminhar com, vamos falar assim, nesse conceito meu aqui, como trouxe aos irmãos ali, com 2 pernas, uma espiritual e uma organizacional? O que você acha disso? Comente aqui nos vídeos aqui, estarei lendo, né, estarei respondendo aqui essa indagação aqui. E ainda, né, podemos trazer aqui neste segundo subtópico, que desde o período apostólico a igreja adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história, e foi uma bênção. E eu acredito, né, particularmente, que temos que ter sim uma organização na igreja. Agora, esta organização é bem verdade que não só, né, no sentido de vamos falar, dar a cada um o que fazer, mas dentro dessa organização também cabe o que? Prestação de contas e etc, né? Que a gente sabe desse contexto, né? Nessa parte aqui que estou falando aos irmãos, do mesmo jeito que a igreja presta conta ao Estado, do mesmo jeito que eu presto conta ao Estado, né? Acredito eu aqui que como organização
tem que ter também esta prestação de conta aos irmãos ali, saber como que está funcionando isso, como que está sendo aplicado os recursos e etc, né? Mas é só uma opinião minha aqui que quero compartilhar aqui com os irmãos. E também, né, trazer aqui nesse contexto ainda que foi uma bênção, está sendo bênção e ajuda a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz, como nós podemos constatar lá em Atos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 7, onde foi ali, né, instituído ali os diáconos ali para a obra do Senhor. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos às mesas. E aí no verso de número 3, gostaria de trazer aqui aos irmãos: escolhei por irmãos dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Verso 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, né? E Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Então, aqui neste conceito aqui, né, estamos aqui de uma maneira bíblica, dentro do contexto da revista, trazendo a parte de importância da igreja como espiritual, como corpo de Cristo, e também como organização. Caminhando aqui para o terceiro subtópico, nós temos: é necessário organizar. Aqui em 1914 foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, e no Brasil não foi diferente. Por quê? Fazia-se necessário estruturar um movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária das igrejas no país. E aí, trazendo, como disse aos irmãos já no início da aula, trazendo o quê? Soluções para questões tanto eclesiásticas como também de ordem interna e de ordem externa. E em 1930, os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus, isso no mês de setembro, né? Caminhando para o resumo do tópico 3, nós temos: organismo e organização não são excludentes em si. Ou seja, o que quer dizer esse termo excludentes? Eles não são separados, eles caminham juntos, né? Mas necessárias para a missão da igreja. Caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje, nós temos: a igreja é um povo de Deus no novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos, como o apóstolo Pedro vai dizer lá em 1 de Pedro, capítulo de número 2, no verso 11. Diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. E ainda podemos trazer aqui: seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Então, o foco da nossa lição de hoje foi trazer o quê? Foi trazer, foi mostrar a natureza organizacional da igreja. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar, a lição de número 13, e assim o encerramento desta revista. E esta lição de número 13, ela terá como tema: perseverando na fé em Cristo.
e gostaria de mais uma vez estar apresentando aos irmãos a revista que estaremos estudando no próximo trimestre, que terá como tema "E o Verbo se fez carne". Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a próxima lição.